Café Brothers, episódio 186. No oferecimento de Escola do Agro, vem aí a quarta imersão da Escola do Agro, dia 25 a 28 de maio, com mais de 10 treinamentos presenciais para você que está no agro e para você que quer entrar no agro. Então não perca tempo, vai lá e faça suas inscrições pelo nosso WhatsApp. O Alex vai colocar aí 679-9209-2298. Vai ser aqui no Mato Grosso do Sul, beleza? Também oferecimento de Celere Telecomunicações, sempre conectado, o melhor provedor de internet para você assistir os seus streamers, jogar os seus jogos online e maratonar suas séries também. Eforte Incorporadora, a maior incorporadora do estado do Mato Grosso do Sul, e a Agra GPS, né, Alex? E para finalizar a nossa parceria aqui, dos nossos patrocinadores, Sicredi Centro-Sul Bahia. Está com a gente aqui também, patrocinando o Café Brothers. Quer patrocinar o Café Brothers, quer estar aqui com a gente, manda um direct lá no Instagram para mostrar a tua marca aqui para os nossos seguidores. De hoje nós estamos aqui com um cara que conheci ele há pouco tempo, mas a gente já aprendeu muito junto aqui. Jonas Apio, seja bem-vindo ao Café Brothers. Se apresenta para aquela câmera aqui, para quem não te conhece. Boa tarde a todos que acompanham o Café Brothers, aqui com o nosso amigo William Xondó, da Escola do Agro também. Eu me chamo Jonas José Apio, sou do Mato Grosso, sou de Água Boa, Mato Grosso, produtor rural, empresário, lá para aquelas bandas do Vale do Araguaia. Muito bem-vindo, Jonas. Mas nem sempre foi assim, né, cara? Nem sempre você foi produtor rural, né? É, Xandó. A minha história é um pouco engraçada. Se eu começar desde o princípio, lógico que eu não tenho orgulho nenhum de alguns episódios que aconteceram na minha vida, né? Que desde os 13 anos meu pai me puxava para fazenda, né? Uhum. E a fazenda sempre foi um imã, na minha vida. O meu pai é produtor rural, ele foi um dos desbravadores lá de Água Boa, Mato Grosso. Então ele tem 40 e poucos anos de história lá, ele que quase ajudou a fundar ali, né? A A cidade, a desbravar a região ali, cidade, né? a região. E desde quando ele começou casou com a minha mãe, né? Teve os planejamentos de ter os filhos, ele queria um homem, né? E ele falou assim, não, até eu não fabricar um herdeiro homem aí, eu não vou parar. E dito e feito, veio a primeira menina, né? A minha primeira irmã, veio a segunda, veio a terceira, aí depois eu fui o quarto. Aí ele parou a fábrica, né? E falou assim, não, agora o menino vai ser o novo encarregado aí, se Deus quiser. Meu E companheiro. meu companheiro. Mas, Xandó, você acredita que eu vou fazer diferente com meus filhos, cara? Eu, É mesmo? eu vou fazer diferente. Porque eu acho, na minha concepção, filho a gente tem que criar para o mundo, né? Lógico que a gente tem que ensinar os valores, né? E tentar carregar os nossos princípios para gerações, né? Então, meus filhos, quando tiver ali a sabedoria de andar sozinho pelo mundo, lógico, eu vou acompanhar, mas eles vão ser o que eles quiserem ser, entendeu? Legal. Ao longo dessa conversa aqui, você vai entender o porquê, né? Quando eu tinha meus 13 anos de idade, eu já não ia mais para a escola. Eu ia quando dava, né? Porque o meu pai sempre me puxava para a fazenda. A fazenda era 60 km da cidade. Ele tinha um F1000, aquelas milona, né? Quatro E farol. é 4 farol, né? É 84, 85, o ano dela. E ele me levava para a fazenda, né? Você vai passar pelo que eu passei, você vai virar homem. Esse é o pensamento de todo pai meio rústico, né? Ainda mais, né, do campo. E eu com 13 anos ia, né? Tá todo animado até então. Mas depois ele começou a dar umas marteladas na minha cabeça, entendeu? Ele achava que trabalhar, as, 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 como é que é a palavra? Exercer Não, exacerbadamente lá, como é que é? demais, trabalhar demais. Trabalhar demais, é. Quer falar difícil aí, acaba se enrolando. Ele achava que trabalhar demais era o caminho do sucesso. E na realidade a gente tem que trabalhar com inteligência, né? Sim. Isso eu sempre, quando
me conheço como gente, eu coloquei essa linha de E ele raciocínio. levava você na carroceria da F1000? Cara, também, porque quando ia funcionários mais, isso aí eu também aprendi de berço, né? Mesmo se eu tivesse dentro da cabina e eu era o mais novo da turma, eu dava lugar pro mais velho. Isso aí já é de berço, eu já venho com esse ensinamento. É que pra galera que é de agora não sabe, né? Mas antigamente nós andava tudo na carroceria, era Na liberado, calça. tinha lei, né? Rapaz, e o cabelo que ficava igual um Jack Power lá no final da rota, Cheio de terra, só né? poeira. Poeira. Inclusive não tinha asfalto naquela época. Então a gente encarava aquele desafio lá com o meu pai, né? E ele meio que dava uma sacudida além do que a gente imaginava, né? Entendi. Tirava dois funcionários para nos botar ali para a gente aprender. Então a gente aprendia na marra mesmo, entendeu? E teve um certo momento da minha vida, que eu não tenho orgulho disso, que eu entrei em coma alcoólico, com 14 anos de idade. Caraca, mano. É. Aí eu, com 14 para 15 anos de idade, sempre, cara, aquele juventude toda, né? Queria, namoradinha e tal. Aí chegava no sábado, que a gente ficava de segunda a sábado na fazenda, chegava, queria aproveitar. E menino novo não tem juízo, né? Então a gente acabou, eu acabei tendo um coma alcoólico com 14 anos, não me orgulho disso. E depois daí, Xandó, veio uma nova história da minha vida, que foi na Estância Bahia Leilões, né? A Estância Bahia o proprietário é Maurício Cardoso Tonhá. Teve um certo momento, depois desse Episódio? episódio, eu comecei tipo assim, querer algo diferente, né? Eu vi que, cara, se eu tivesse na fazenda ali, eu ia ser um peão de trecho. E isso foi o que o Maurício falou pro meu pai. Ele foi lá na fazenda e falou assim: Seu Zé, o que você quer do futuro do seu filho? Você quer tornar o seu filho um peão de trecho? Ou você quer dar um futuro glorioso para ele, né? Aí, sem meias palavras, ele me tirou de dentro da fazenda e fui trabalhar com ele lá na Estância Bahia Leilões, né? Que na época ele também tinha uma empresa de agropecuária, uma loja agropecuária, né? Com produtos agropecuários. E eu comecei lá. Comecei com office boy, depois eu fui, até saqueiro, eu fui lá para aprender mesmo a mexer. Aí, aí onde que veio, começou a me despertar o brio do negócio, né? O que é o brio do negócio? É eu não ficar para trás, é eu começar a aprender as coisas, né? Tipo, ir atrás de conhecimento, porque o brio, o, tem um filósofo brasileiro que é Pondé? não, o, como é, não é o Mário Cortella, Cortella? não, Cortella não, é o Barros lá, meu Deus, Clóvis de Barro? Clovão de Barros. Clovão de Barros fala sobre esse brio que a gente tem que ter. Então, esse brio, cara, é você, tipo, se aguçar a ir atrás de conhecimento, Para se desenvolver. para desenvolver. Tipo, cara, quando alguém ia lá na loja e perguntava de algum remédio ali, algum produto agropecuário, cara, e eu não sabia, cara, eu ficava com vergonha. Aí eu comecei a ter esse brio nos olhos para aprender. Aí eu pegava a bula de cada produto, era Agrovete, era Pensilvete, tinha aquele Agrovete Plus lá que era um antibiótico, aí tinha Dectomax, Ivermectina, Abamectina, Doramectina, tudo. Eu fui eh, digerindo aquilo para aprender. Aí dentro desse episódio, eu ia trocar umas ideias com o próprio Maurício, e é onde ele esticava tipo, o nosso ego para crescer mais. Aí ele teve um episódio que tava até eu e o Guilherme, que é o filho dele, ele perguntou, cara, o que vocês pensam da vida? Vocês acham que sabem tudo? Ele fez três perguntinhas que desmontou nós. E básica. Ele perguntou quanto que é 8 vezes 7.
Cara, naquela época os dois gaguejar. Aí depois ele perguntou quantos senadores existem no Senado Nacional. A gente não soube responder. Quantos deputados federal existe? A gente não soube responder. Depois ele foi perguntando perguntinhas básicas e a gente não soube responder. Cara, eu fiquei pensando, cara, eu não vou ser um coió. E eu fui atrás da resposta. Não tinha chat GPT Não na tinha, época, cara. né? Na época era as Barças. Barça da vida, né? Eu acho que era uma Enciclopédia. enciclopédia, tinha 10. Era 10 volumes, se eu não me engano. Se eu não tiver, a gente tinha essa Barça também. Era vários livros e grossos para aprender. E, cara, e era difícil aprender, porque naquela época, em 99, quando eu entrei lá, cara, a gente só aprendia conversando. Aí da humildade da pessoa, entendeu? De dizer que não sabe, né? Isso. Aí é onde eu aprendi que humildade é ser brando de coração e mente aberta para aprender. Eu ainda comentei esses dias para trás, coloquei até num post no Instagram, dos 4 Hs, né? Que você até comentou que foi bacana. Pode falar, mete marcha, hein? Que os 4 Hs, né, dizem assim: primeiro, humildade, brando de coração e mente aberta para aprender. Segundo, humor, né? Você ter humor aos olhos de quem vê, né? Ser acessível, né, para as pessoas para gerar uma conectividade, né? O terceiro é honestidade, né? É onde você vai levar tudo, tipo, no bem feito, né? Sem errar com ninguém. E por último é a habilidade, né? Então perceba que a habilidade veio por último, porque sem a humildade e sem a honestidade, as suas habilidades elas se cancelam. Então, Ô, caramba. nesse momento da vida, eu aprendi essa regrinha de vida, né? E depois, quando a gente foi crescendo, quando eu fui me desenvolvendo como pessoa, como profissional, eu aprendi muito com o Maurício. Hoje eu considero ele como um segundo pai, né? Um mentor. Um mentor. Meu pai, eu amo ele de coração, né? Então, assim, eu fui me desenvolvendo como pessoa, né? Depois da Estância Bahia, eu tentei estudar. Só que aquele imã que eu te falei, a fazenda sempre me puxava, cara, isso foi alguns anos depois, isso foi acontecendo. E nesse momento eu fui estudar. Aí quando eu ligava pro meu pai, falou, meu pai, você tá bem? Como é que tá aí? Ele, filho, eu não dou conta da fazenda, tá puxado. E sempre a fazenda me puxava. Então eu fui para Cuiabá tentar estudar, fiquei 1 ano e pouco, 2 anos lá, mas eu voltei para a fazenda, né? Então voltei com meu pai. Só que o meu pai, a criação dele é aquela criação do homem de campo, chucro, né? Que não dá muito ouvidos ali para um filho, para uma ideia nova, entendeu? Sim. Era meio aquele sistema Mais fechado, né? bruto, rústico e sistemático, né? E eu não estava me adequando àquilo. Aí quando surgiu uma possibilidade de eu ir para a Austrália, isso eu com 19 para 20 anos, eu já estava namorando a minha esposa, né, a Janaína, e surgiu essa possibilidade com a minha irmã lá já. Ela já estava uns 2 anos morando na Austrália. Ela me ligou e falou, mano, como é que tá a relação aí, você e seu pai? Eu falei, não tá boa e não tá. Porque o meu pai é o seguinte, essa fazenda a fazenda vai ser sua, você não precisa receber salário, entendeu? Ele dava aquela mera gorjeta final de semana, final do mês, só para a gente se manter. Por que você quer receber? Tipo, é aquele cara que era o centralizador, entendeu? Segurava demais. Segurava demais. E eu não aguentava, cara. Eu falei, não, desse jeito pra mim não dá. Te amo, tudo, cara, mas eu vou alçar novos voos. Aí, em questão, isso em 2006 já. Eu fui na casa da hoje, minha esposa, e falei, Janaína, ó, a gente tá namorando,
se Tem- encerrar, terminar por aqui, porque eu tô indo pra Austrália. E, cara, e namoro à distância, todo mundo sabe que não vira, né? É igual o que você É, falou, namoro à distância, como que é? É igual orelha de vaca. a orelha já. Você sabe dessa? Não, não, fala pra Namoro mim. à distância é igual orelha de vaca. Longe do rabo e perto do chifre. Aí, ó, desse modelo. Então, já pra gente se Vamos garantir, terminar. pra gente se garantir, vamos terminar. Cara, e ela olhou na bolita dos meus olhos e falou assim: não, não, não vão terminar, não, eu vou junto. Eu falei, Caraca, vixe, mano. Maria. Eu vim pra terminar, ela falou, É, não, vou acelerar junto. e ela E foi junto. foi mesmo. Foi, ela tinha um Celtinha. Ela vendeu o Celtinha, aplicou e foi, a gente foi junto. A gente batalhou na Austrália por 4 anos juntos, né? Que legal, mano. Ela fez alguns cursos lá na área dela, de fisioterapia, pilates, tudo mais. Trabalhou também Nas igual, clínicas lá, tudo. nas clínicas também. Ela era desenrolada. Então a gente trabalhou igual gente grande lá, né? E lá na Austrália trabalha mesmo, né? Então lá é o sistema correto de ser, né? A Então, cultura do isso, trabalho, né? é a cultura do trabalho. Então você trabalha, você ganha, né? Exatamente. Meritocracia, né? Exatamente. Então lá eu trabalhei na área da construção, Xandó. E, cara, Ela tem, cara. tinha dias que dava vontade de desistir, De frouxar a de carne, flochar. Lá a gente tinha, lá a gente tinha aqueles celulares flip, né? de abrir, né? De abrir, não tinha smartphones ainda. Depois que foi surgindo, eu tinha um que eu tinha que colocar no meu peito para me acordar, de tão cansado que a gente ficava, que o Vamos pega bater, era cara. grande. Não acordava nem com o despertador. Cara, era difícil, Que região que você morava lá? mas era compensatório. Eu morava em Sydney, né? Não é a capital é Canberra, né? Mas é a maior cidade, né? Metrópole lá da Austrália. E é Cara, bonito demais lá, foi né, uma cara? experiência fantástica. Você ia lá na Orla lá, na Opera House? Sim, lá a gente ia passear direto, né? Final de semana era o que tinha, né? Ou conhecer Como ao é que é o nome redor. daquela praia famosa lá que tem lá? Bondi Bondi, Junction, Bondi, que o cara isso. falou, vamos, ô William, eles me chamavam de William lá, vamos William, conhecer Bondi, aqui é igual Copacabana no Brasil. É, Falei, beleza, vamos lá, né, cara? Aí, Alex, o cara pegou e falou assim, só que é o seguinte, quando tocar a sirene tem que sair da água. Eu falei, por que tem que sair da tubarão. água? Ele falou, por causa do tubarão branco, cara, eles vêm É, nadar. Aí, cara, eu falei, ô, mano, não, fica tranquilo, é. os tubarões são tudo monitorados por GPS. Eu falei, mas quem que garante que não vai vir um do alto mar, cara, né? Falei, não, Tem, não o- tem, compensa tem, não. tem um ciclo ali, né? Eu quero vir embora pro Vai Brasil e volta. inteiro, né? Quero vir embora só os pedaços, não. E aí? Você foi em Marubra? Não, não fui, não fui. Marubra é a praia que tem aquela rixa entre os libaneses e os australianos, lembra? Que teve Não, não, não sei uma disso. guerra de gangue lá, de libanês com australiano, morreu não sei quantos lá. Não, não fui, não. É, E você ficou quanto não, tempo mas lá eu na acho que Austrália? eu acho que é Marubra. Eu não, desculpa se eu estiver errado, mas eu acho que é Marubra. Quanto tempo que você ficou Quatro lá? anos. Né? 4 anos lá, em 4 anos. Sydney. Em Sydney. E por que que você decidiu vir embora daí? O que eu te falei antes? A fazenda é um imã, cara. Ah, Então, assim, tá. toda hora que eu falava com meu pai, ele, tipo, vinha com aquela conversa de vitimismo, não dou conta e não sei o quê. Aí até que a gente fez um pé de meia e eu mandava pro meu pai todo mês para ele E investir, aplicando. ir aplicando ali na fazenda. Inclusive, quando a gente decidiu voltar pro Brasil, a gente fez um around the world ali, só não foi nos Estados Unidos. Mas a gente hoje conhece 18 países diferentes, eu e a Chayane. Caraca, mano. Antes de voltar pro Brasil, vocês fizeram um tour pelo mundo. Isso, China, Malásia, Indonésia, Europa toda. Então, assim, a gente fez um tour antes de voltar para Água Boa, pro Brasil, né? Assim, mas voltando na pegada imã da fazenda. Quando a gente voltou, meu pai já tinha aberto uma área, né, de 125 hectares, que era com o dinheiro que a gente vinha mandando. Então, a gente chegou finalzinho de 2010, já para plantar, né, já cheguei trabalhando. Aí o combinado era aquela área lá seria minha, eu ia trabalhar para ele
e ele ia plantar, ia colher, ia fazer todas as tratativas ali no meu talhãozinho, que em questão era o que a gente deu para fazer, né? E eu ia tirar todo, né? Se tivesse lucro, eu ia ficar com lucro. E passou duas safras e isso não aconteceu. Aí depois meu pai fazia matemática lá, não, eu plantei para você, eu colhi para você, Fazia. e como eu tinha chego há pouco tempo, eu não tinha documentação, inscrição estadual, não tinha tirado nada, né? Depois que eu fui desenrolando, mas depois que eu, tipo, Foi se inteirando do negócio. isso, eu não tinha dinheiro, nada, e o meu dinheiro foi enterrado no chão, e eu falei, ué, pai, o que que é isso? Ele fazia aquela soma do pica-pau. É, Um, dois, três. Pra mim, um pra você. e no final virava a mesa tudo para falar dele. Mas isso, cara, eu não sou Não, chato, tranquilo. E aí? cara, isso aí é Daí uma você lição falou, de vida. cadê o dinheiro, pai? Aí o que que acontece? A gente teve uma discussão e eu fui plantar sozinho. Aí, em questão, meu sogro também tem uma propriedade, né? E eu fui plantar nessa propriedade do meu sogro e arrendei uma propriedade vizinha também. Aí de 125 hectares eu caí para 600 e lá vai cacetar. Caramba, É, triplicou a área. isso em 2000, isso em 2012 para 2013. Em questão, a gente fez todo o serviço, né? Abertura e tal, jogou calcário, calcariou, a gente Toda a correção, a toda a adubação que correção, precisava foi gesso, feita. foi feito. Peguei financiamento no banco para ter aquele giro, Alavancar o negócio. alavancar. E aquele ano, Xandó, a gente colheu 20 e poucos sacos por hectare. Meu Deus do céu, cara. Isso. Então, assim, foi um ano que eu engoli amargo. Foi um ano bem, onde eu refleti muito. Indigesto. Isso. E continuei trabalhando, a gente dava o suor ali. Aí fomos para a segunda safra no mesmo talhão. Também a gente colheu até mais razoavelmente bem, só que tinha as contas passadas, né? Então, assim, deu para quitar um pouco, ainda ficou muita dívida, né? Aí, o que que acontece? Eu acabei vendendo esse arrendamento para um camarada e que me deu algum prejuízo também. O cara não te pagou. É mais ou menos isso. Meu Deus do céu, cara. Outra lapada. É. Senta que lá vem E, história. é o- e o último, e o último ano lá dentro da fazenda do meu sogro também ele não pagou arrendamento. Então, assim, resumindo, eu fiquei devendo mais de 3 milhões de reais com 27 para 28 anos de idade. Então, a gente tava, a Janaína, se eu não me engano, já tava o primeiro filho nosso, que é o João. Então, assim, foi um ano difícil, né? Mas foi um ano de aprendizado. Devendo 3 milhões e com o primeiro filho. E com o primeiro filho. E brigado com o pai, porque eu Puta saí de merda. lá discutido. Aí foi um ano que eu desci do, do degrau, né? Desci do salto alto e eu fui tentar Colocar a sandália da humildade. isso. E fui tentar me achar como pessoa, como profissional, né? Colocar o meu espiritual em dia. E é onde que eu comentei que o Pablo Marçal, hoje em dia, talvez ele possa ser um cara visto, esse cara é muito fanfarrão. Charlatão, coisa errada. Isso. Mas eu gosto dele. Eu também gosto. Só que naquele ano, o Pablo Marçal me destravou porque ele fazia com que os princípios das pessoas se movimentavam para cima, entendeu? Tipo assim, a gente se achava novamente. Hoje é muita conversa muito descompassada que acontece com muitos mentores, entendeu? Não todos, Uhum. alguns. Mas naquele ano em questão, ele se dedicava para desbloquear a pessoa, né? Para liberar aquela crença limitante que a pessoa tinha, Liberar né? perdão. Liberar perdão, entendeu? Ele era como é que eu posso falar? Ele realmente ajudava
as pessoas se destravarem, né? Hoje, tipo, nada contra ele também, gosto, admiro ele muito, né? Mas em questão, ele que me destravou. Depois a gente foi conhecendo os outros influenciadores ali da Desse meio, né? atualidade, desse meio, e foi ajudando, né? Uhum. Aí para finanças, o Thiago, o Thiago Negro. Negro, né, que também me ajudou muito, né, na questão da finanças, e a gente foi levando o barco. Aí, nessa época em questão, quando eu quebrei, a gente abriu uma empresa de exportação e importação. Tiramos o radar, tudo, e a gente preferiu fazer uma sociedade com uma importadora lá da Austrália, que é Interconex Austrália. A gente já colocou o nome de Interconex Brasil, uma parceria, né? Até então a gente só negociava commodities, né? Algumas pulses, né? E daí vem uma sementinha de lá para cá para a gente trabalhar com diamante. Caraca, mano. Mas É. você continuou trabalhando com o agro ou parou com o agro? Não, daí a gente deu um stop no agro com essa empresa, né? E a gente foi trabalhar 100% e focado com o diamante. E aí, cara, como Os- que foi trabalhar com pedras preciosas? Pois é, é assim, é uma sensação muito estranha, entendeu? Porque você fica numa deriva tão grande, porque, cara, você sai do agro para trabalhar com pedras preciosas, aonde você tem que ir em garimpos. Tudo bem que o garimpo tinha que ser garimpos legalizados, porque a gente exportava através de empresas de tipo Brinks, entendeu? Tem que ser É, tudo legal. tem que ser tudo legal. Aí, quando a gente foi fazer o nosso primeiro contrato grandioso, até mesmo foi com um judeu lá de Israel, a gente fez o contrato. No contrato, a gente colocou 15 dias, que era o certificado que se chama certificado Kimberley, que precisa tirar, que na época era o DNPM, né? Tinha os departamentos de mineração em cada estado. Hoje é nacionalizado, né? Um exemplo, a gente pegava uma pedra de diamante no Mato Grosso, a gente tinha que pegar essa pedra, levar no DNPM de Cuiabá, para eles atestar DNA e fazer todo o processo para o Kimberley, que é esse certificado, sair para a gente poder exportar. E nessa questão, cara, foi 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias e esse certificado não saía. E a gente desesperado, e o povo quase ameaçando a gente, né? Cadê, cadê, cadê? O que que a gente fez? Vocês pegaram dinheiro adiantado? O dinheiro já estava na conta e os diamantes já estavam comprados. Só faltava o documento. Só o documento de exportação. Aí o que que a gente fez para fazer o delivery dessas pedras? Isso, cara, não, isso eu me arrependo até hoje. Por isso que depois o desfecho dessa empresa foi fechar. Eu não admito fazer isso novamente, mas isso foi uma coisa de desespero, né, que a gente, Para cumprir a palavra para e o cumprir a contrato. palavra. O rapaz que trabalha comigo lá até hoje, que é um irmão para mim, pegou essas pedras e levou, né? É, como, tipo, fazendo uma tarefa de mula, né? Porque foi ilegal. Meu Você ri, Deus. mas não é preocupante, né? Hoje é motivo de rir isso, Hoje né? dá risada, né, É. mãe? Então, naquela época em questão, Xandó, ele poderia estar preso hoje e aonde que estaria a minha cara? Onde que eu ia enfiar a minha cara, né, cara? Então isso foge total dos princípios. Errar todo mundo erra, mas você quebrar princípio, você tá fudido. Ou seja, não tem volta. Então, assim, foi uma coisa que a gente fez no desespero. Deus abençoou para que tudo tivesse dado certo e deu certo. Ele saiu daqui do Brasil, foi para Tel Aviv, Israel, entregou as pedras lá, quase ficou preso, inclusive. Desespero Meu total, Deus. 2 dias sem dormir, Xandó. 2 dias sem dormir. Aí eu prometi para mim mesmo, quando ele chegasse no De Brasil, volta. do Brasil, eu peguei a razão social da empresa e rasguei e nunca mais mexi com isso.
Caraca, foi uma É, aventura mesmo, foi, então. foi uma aventura, foi uma coisa assim que Deus fala, cara, é, deixa eu falar já. Vocês saíram muito antes, entendeu? Essa eu não tinha escutado, hein, Alex? Deixa eu falar já. É, Vocês saíram antes. Nunca tinha escutado essa. então, assim, a gente queimou muito a largada e quando a gente pensa é, fora da ambição, que todo mundo tem que ter ambição, ambição eu acho que é uma coisa natural do ser humano ter para conquistar. Mas quando a gente deixa de ter ambição e coloca ganância no lugar, isso não é bom para nenhum Não. business, né? Então foi um pouco aquilo e a gente foi aprendendo. A gente fechou a empresa, tá? A Interconex Brasil não existe mais. E aí foi fazer o quê? Aí a gente teve uma reunião familiar, que até então meu pai e eu também não tava assim se bicando, né? E nessa época em questão meu pai fez uma bariátrica, que foi um desvio de intestino. Não foi redução, né? Foi um desvio. Aquele que o Faustão fez lá. Sim. E ele ficou muito doente. Emagreceu demais e entrou em depressão e tal. E foi nessa época, eu acho que foi em 2015. Foi 2015, 2014 para 2015. Foi nessa época que eu entrei para a fazenda novamente. Aí tá de novo o imã, né? Então esse imã me puxou para talvez concluir o propósito, né, que meu pai sempre almejava, é o sonho dele, né, Uhum. fazer essa sucessão de pai para filho. Mas, cara, hoje a Fazenda Três Marcos é sucesso. A gente leva no pé da letra, né? Hoje a gente tem um projeto aí de um ecossistema, né? Inclusive, vai ser novidades aí para o meio é, pecuário, né, agro e talvez se estenda aí para pecuário, mas é o ecossistema onde a gente tem o operacional, que é fazenda, né, onde tem os produtos para a agricultura e também tem o braço educacional, que é onde a escola do agro do meu amigo Xandó entra e entra forte. Porque, cara, depois que você fez aquela, aquele treinamento lá na Fazenda Três Marcos, cara, foi fantástico, bicho. Os colaboradores estavam. Quando você foi embora, eles estavam já pedindo mais. Pô, que legal, cara. Que legal. Então, assim, meus parabéns, eu te parabenizo, cara, por essa iniciativa, né, que já tem alguns anos de história aí. É uma jornada aí, cara. Exato. Então, Escola do Agro vai ser sucesso. Vocês vão ver aí a Escola do Agro explodindo aí em pouco tempo. Se Deus quiser. Exatamente. Bom, Jonas, você é um cara, então, tipo, tem experiência na Austrália, andou o mundo, viu outras realidades, né? Você é um cara que, tipo, não ficou preso da porteira pra dentro ali. Teve esse momento de ruptura, mas teve um momento de voltar para casa. Isso. Então você se acertou com seu pai, tem uma boa comunicação hoje, se perdoaram. E aí você que está falando todo esse tempo do imã, tem um imã que me puxa e puxou você da porteira para dentro. É. Qual que é a sua maior dor hoje dentro da porteira para dentro? Xandó, Ou qual a sua maior necessidade da porteira para é, dentro? isso vai para as pessoas que querem entrar no agro, que querer é poder, né? Mas dentro do querer, a gente tem que sintonizar o propósito, né? É, eu sempre costumo falar para os meninos que, cara, não seja um cara, um profissional, é, como é que é a palavra? Não é fanfarrão, Meia boca? isso, amargo, sabe? Não seja aquele profissional que fica parado no tempo. Vá em busca de conhecimento, né? Vá em busca de aprender todos os dias, né? Tenha a mente aberta para aprender. Não seja aquele cara rancoroso. Porque lá na fazenda,
eu fico prestando atenção e lá tem algumas peças de aspecto rancoroso. O que que é? Isso aí não tem nada, não tem problema nenhum, entendeu? São pessoas que trabalham e trabalham muito bem. Só que aquela pessoa que quer aprender, ela às vezes ela se desliga do mundo e se concentra num livro, ela se concentra num vídeo. Agora, o personagem rancoroso é aquele que está ao redor dessa pessoa que está concentrada. Essa pessoa que está concentrada querendo aprender, se ela levantar o olho, essa outra rancorosa, ela já vem puxando assunto. É aquela, às vezes, aquela pessoa, aquele profissional que ele acha que sabe tudo. Copo cheio. E quando a pessoa, a partir do momento que ela acha que sabe tudo, ela não sabe nada, ela já perdeu o jogo, Parou de aprender, né? parou de aprender. Então, tem até a história bíblica, né, que é o que escreveu os princípios lá, não é Salomão, é o que passou, não é princípios também, Os mandamentos. não, que a gente, não é Salomão, cara, Provérbios. é Provérbios, O Salomão que escreveu Provérbios. então Salomão, exatamente. O Salomão era o cara mais, considerado o cara mais sábio da De, terra, de toda a de história. toda a história. E o que que ele tinha? Ele tinha ouvidos de aluno, cara. Então, assim, o cara mais sábio de toda a Toda a história. história, ele ainda tinha o que aprender, entendeu? Aí vem aquele ditado, né? Não tem uma pessoa que sabe muito que não possa aprender e não tem uma pessoa que não sabe nada que não possa ensinar alguém alguma coisa, entendeu? Exato. Então, é esse profissional que tem que se enxergar hum, como pessoa, né? Se reconhecer. O que que eu preciso? Cara, eu tô aprendendo. Quantos livros que eu li esse ano? Ah, talvez o cara é analfabeto, ele não sabe, fez até a quinta série, sem problema nenhum, não estou aqui para julgar ninguém. Mas vai em busca de conhecimento. Porque assim, Jonas, é o que a gente tem visto e vivido, né, cara? É, né, eu te falei, né? Eu morei nos Estados Unidos no ano passado e a tecnologia ela tem chegado numa velocidade avassaladora dentro do agronegócio. Uhum. Tinha um ditado que, no nosso tempo de escola, falava assim, né? Estuda, senão você vai para a roça. Não falava assim? Hoje é o contrário, né? Hoje é ao contrário. Se você não estudar, você vai sair da roça. Pois é, Porque, por exemplo, numa máquina hoje tem mais tecnologia embarcada que num carro. exatamente. E máquinas que nós temos, você tem na sua propriedade, mais confortável do que um carro. Exato. E o que eu quero chamar a atenção, ô Jonas, para quem está nos vendo e nos ouvindo, é que o agro está de portas abertas. Total. E eu tenho falado isso em vários lugares. Pega, por exemplo, essa gurizada, 17, 18 anos, vai fazer faculdade. Uhum. Estuda 5 anos pagando por um curso que ela não tem garantia nenhuma de emprego no final do curso. Pega esse mesmo cara, 17, 18 anos, entra na propriedade rural. Muitas vezes vai trabalhar de Uber, né? Exatamente. O produtor vai pagar para ele aprender. Uhum. Se ele tiver um perfil de liderança, com 4, 5 anos dentro da propriedade, ele se torna um líder de operação e ele vai ganhar aí tranquilamente de 8 a 10 mil reais por mês. Exato. Eu não estou inventando história, é a realidade do agro. Só que ninguém quer contar essa história. Por quê? Porque quer deixar o cara dependente do assistencialismo, Uhum. quer criar uma história que o cara vai ser youtuber, vai ser influencer. Não é para todo mundo, cara. Não é. E assim, o que que a gente faz? Hoje a gente já está nessa pegada, né? Até porque você está indo fazer o treinamento lá para o pessoal lá da fazenda. Fantástico, recomendo. E assim, o colaborador que ele começa a enxergar como é que é o sistema do negócio, porque eu para mim, igual o Clovão de Barros, que eu até tinha esquecido o nome dele no começo, ele fala sobre o bril, né? A pessoa tem que ter bril. Se você entrar numa empresa, não entende nada daquela empresa, sei lá, ou mercado, empresa, qualquer empresa. Cara, se você não se inteirar e tentar entender aonde você trabalha, cara,
que você está fazendo? Você não tem sangue, cara? Você não tem brio? Vai e entenda, pelo menos o básico, entendeu? Então, assim, o agro, eu acho que é o que dá mais oportunidade para uma pessoa crua de tudo entrar na porteira para dentro e já começar a aprender, né, com humildade, né, como é que se passa, como é que se constrói uma fazenda em si, né, desde Exato. o do plantio, pulverização, colheita. Então, cara, e mais assim, não é também deixando todo a batata quente pro proprietário. O colaborador tem que querer, né? Igual a gente falou, motivação, né? Se a gente, motivação, a gente estava comentando antes, é um motivo para a ação, né? Então, se o funcionário não tiver motivado, né, naquele primeiro instante para aprender e levar aquilo como para a vida, cara, também não funciona. Eu falo também assim, Jonas, a gente está conversando aqui, a gente tem um papo bem aberto, porque a gente já falou sobre isso, né? É. É claro que tem alguns produtores rurais que eu já fui aí de norte a sul do Brasil, que às vezes cobra do cara, mas não dá condições pro cara também, né? Justo, é isso que eu quero chegar. O produtor, ó, cara, o produtor gasta com tanta coisa fútil. Eu falo isso com convicção porque eu sou produtor, entendeu? Mas aí para dar treinamento pro pessoal dele, às vezes ele, para quê? Aí chega naquela história, eu vou treinar um colaborador para ele sair daqui e trabalhar para outros. Cara, isso aí é um ciclo, isso aí é um ciclo. Isso é uma bola de neve. Se eu fazer o bem pro meu colaborador, e o outro fazer o bem, e outro fazer o bem, e outro fazer o bem, cara, isso aí é eu só vou ter um ciclo Virtuoso, virtuoso, de gente boa. com certeza. Hoje o produtor rural tá disputando gente ruim. Sai o cara ruim do Jonas, Por causa desse pensamento. vai trabalhar lá no outro lá ruim, sai o ruim dele, vem trabalhar para mim. Então é isso aí, cara. Acho que essa muito pequena mente do produtor que pensa dessa forma, Jonas. Não vou treinar o cara porque o cara vai sair da minha propriedade. Eu acho uma futilidade isso. Porque assim, ele fala assim, o cara bom, treinado, custa caro. Mas mais caro custa o cara desqualificado. Desqualificado, Entendeu? exatamente. Porque eu tava comparando esses dias falando, até o cara me mandou no WhatsApp, no Instagram. O cara foi fazer a aplicação numa área de KCL Uhum, e ele descalibrou a máquina. O cara uhum. lá não tinha qualificação para fazer. E eles compraram para 600 hectares para fazer KCL. Quando deu uns 380, acabou o KCL. Nossa, que prejuízo, hein? Daí o cara pegou e falou assim: ó, acabou o KCL aqui e tal. Eu falei, mas como assim acabou? Nós compramos para 600 hectares? Ele falou: não, acabou. Mas nós calibramos tudo aqui. Ele falou: não, descalibrou. E um funcionário bem treinado, ele já ia ver na segunda abastecida do. Opa, aqui a gente fez tantos hectares com tantos bags, tá errado. Tem que dar tanto. Acabou mais rápido esse. Por É, quê? porque, Entendeu? exatamente, cara, um bem qualificado custa caro, mas um mal qualificado custa quase a fazenda inteira, né? Dependendo do que É, for. cara. Uma mistura química, às vezes o cara vai fazer uma aplicação de Uhum. fungicida, faz uma mistura, mata o soja bem no finalzinho do enchimento de grãos. Então, tem muitas falhas operacionais, Jonas, que causam prejuízo milionário para o produtor rural, que às vezes o produtor rural não está atento, cara. Porque é muita coisa para o produtor rural, Jonas. Hoje você, como produtor, cara, se deixar, você atende 10 caras hoje que querem te vender tudo. O cara quer te vender soja, milho, adubo, máquina, consultoria, mentoria, é, é, tudo o cara quer te vender, tecnologia, software. Já pensou, cara? Hoje o produtor rural ele tem que ser quase um Salomão. Tem que entender de construção, tem que entender de arrendamento, tem que entender de política, tem que Entende, entender entende, um pouco de tudo entende. geopolítica, ele tem que entender dólar, o cara tem que entender mercado, commodities. É. Olha o tanto de coisa que o produtor rural tem que entender. Você acha que ele tem tempo de estar atrás do volante de uma máquina hoje? Cara, e você acredita que funcionários acham que o patrão tem que estar lá no pega? Não. Ainda os mais antigos pensam ainda mais isso do que os que estão entrando agora.
porque eles foram criados assim. Uma cultura, né? Isso é uma cultura. Então, assim, quando eu saio, tipo, tô aqui em Mato Grosso do Sul, né, aqui em Maracaju, eu aposto que os mais antigos, mas onde é que tá o patrão? Tá lá no meio da colheita, vai quebrar a fazenda. E o comentário gira, cara. Então a Rádio Peão ali é desse jeito. Mas assim, cara, a gente tem que qualificar, não só no profissional, mas no espiritual também. Questão do caráter também, né? Isso, questão do caráter, do entusiasmo, que a gente falou também antes, que entusiasmo é uma voz de Deus que vem do nosso interior. Isso, você pesquisou aí, Alex? É. Você pesquisou? É isso mesmo? Sim. É entusiasmo. Por que que a gente comentou que a motivação, ela sabota muito a pessoa? Porque a motivação, ela é um pulso, tanto para o positivo quanto para o negativo. Ela passa muito rápido, né? E ela passa muito rápido. Se você tiver um motivo para a ação, para fazer um tal negócio, você faz. Mas aí, nessa caminhada, você começa a enjoar. Ah, deixa para lá. Ah, isso aqui não vale a pena. Depois nós faz. Depois nós faz. Depois é procrastinação. Então, a motivação, ela sabota muita gente. E por que que é um pulso positivo ou negativo? Quando você tem um crime lá, qual que foi a motivação desse crime? Você fez algo errado, algo negativo, que foi motivado por alguma coisa. A motivação está ali também. Sim. Agora, o entusiasta, que é entusiasta da vida, cara, ele não deixa os princípios dele se abalar. Esse cara aí tem valores inabaláveis também. Virtudes que a gente, cara, nem às vezes acho que só tem nele, entendeu? Por quê? Porque ele é um entusiasta. E esse cara se dá bem em qualquer ambiente. Cara, ele é um cara acessível, ele se dá bem em qualquer ambiente. Aí vem a questão do rancoroso, que o rancoroso ele nunca quer ver alguém melhor que ele, entendeu? É E dentro verdade. e no time da fazenda, quando entra um entusiasta, o cara pode ter entrado ontem. O cara não tá, sabe menos que todo mundo, mas ele tem a vontade de saber crescer, ele tem as manhas, ele tem a humildade, ele tem, cara, ele pergunta, ele é da mexida, cara, ele quer, mas aí o rancoroso lá, que às vezes fica vendo o entusiasta lendo um livro, ele já vai falar assim, ó, perdendo tempo aí, ó, tá lendo um livro. Ele só quer puxar para baixo, só puxar o tapete. Complicado isso aí, cara. Então, assim, tem N colaboradores que não é só Uhum. na nossa fazenda. Eu não tô É, nem, não tô nem falando que lá tem, mas existem esses perfis, né? Eu sei que existe. Então, assim, a gente tem que começar a treinar não só ah, o, o staff da mexida, mas também do caráter, né? mas é o que a gente tem falado, né, Jonas? Não é só agro, né? É sobre pessoas, É né? sobre pessoas. Sempre vai ser sobre pessoas. Do começo ao final da cadeia produtiva do agro, sempre tem gente. Justamente. E onde tem Que gente loucura. boa e gente ruim. E não é só no Mas, Brasil, não, cara. mas vai rompendo. A gente, Não, vamos, os vamos bons de fazendo. coração aí sempre vencem. Me fala um pouquinho lá fala, Vambora. fala um pouquinho lá das fazendas dos Estados Unidos. Como é que é o nome das fazendas? Porque aqui no Brasil é santo, né? Aqui os caras colocam até Santa Cremilda tem, Que né? pergunta boa, cara, essa, velho, cara. Ah, Se eu te falar assim, que tipo assim, o nome das fazendas lá, geralmente é o nome das famílias. é sobrenome, né? Geralmente é o sobrenome É, das famílias. é mesmo. Exatamente. Porque aqui é santa e santa, coitada. Se o São produto. Marcos, Três Marcos, São João, Santo Antônio, Santa Maria, Se isso fosse levar o santo nome em vão, tá todo mundo pecado, né? todo mundo lascado, cara, É santo, entendeu, cara? santo, santo, santo. Ah, e tem uma É, fazenda muito grande que ela é canadense e ela tem a fazenda, ela tem áreas nos Estados Unidos também, é uma das maiores. Do Canadá ela é a maior. Eu não estou lembrando o nome dela aqui agora. Mas ela também é nome de família, cara.
Ah, cara, esqueci. Vou lembrar o nome dela. Mas É o geralmente sobrenome, né? é o sobrenome da família ou região. Por exemplo, no Kansas lá, tem uma região que chama High Plains, Uhum, que tipo assim, são as grandes planícies, né? sim. Que é do Kansas. Então você tá lá, a família fulano de tal na High Plains. Uhum, Então geralmente é o sobrenome e a região. Tá que, atrelado ba- aos nomes. que bacana, hein, Ou cara? rancho, né? Aí tem os rancheiros também, que são propriedades menor, que daí o cara, Uhum. tipo, Dutton Ranch, que é da série Yellowstone. Aham, É o sobrenome dos Dutton, isso. lá da série, e aí é o rancho, Dutton Ranch. Aí tem acho que é 666, alguma coisa assim. 666, que é, também é rancho, É 36, 66, que sei é lá. a marca do cara, É, 46. é, Four Aham, Six, não, sei lá. isso, quatro Cara, que seis. massa, né? Eu tava dando uma pesquisada nos produtores de lá. É, você acredita que o que menos importa, isso foi que eu vi, tá? Não, talvez eu possa estar errado. A produção, é o soja. Porque a cada produtor lá, se eu não me engano, é seis que mexem com o mercado financeiro. Tipo assim, lá, É número alto mesmo. isso. Então, assim, lá a pegada, às vezes o grão é o que menos importa. O mercado financeiro, o aparato de seguro, isso, então Subsídio isso, também é diferente pra caramba. eles sabem mexer com o mercado financeiro mais do que aqui. Aqui eu acho que é 0, alguma coisinha, Não, cara. não, não, lá é absurdo, cara. Os caras assim. Isso. E tem muita coisa que já tá amarrado dentro da bolsa. Então, lá eles usam os derivativos que têm que ser usados. Aqui, para a gente fazer um hedge é coisa mais um sacrifício, porque às vezes o cara não entende, às vezes o cara lá da corretora não sabe explicar. Então, assim, cara, aqui tem Não, o várias produtor ferramentas brasileiro é muito resistente a isso ainda, por ainda. falta de conhecimento. Mas vou te falar que o agro hoje é mais financeiro do que o próprio físico, cara. Porque, Mas aí que eu te pergunto, como que você vai ficar no operacional? então, não tem Como que você vai ficar checando a profundidade da semente? para ir atrás Como que fazer um você... hedge, fazer Exato, uma cara, você tá put, perdendo uma dinheiro. call. Exatamente. Não É, tem como, cara, mais o produtor ficar ali acompanhando receita é hora do agrônomo, entendeu? Calibração da adubação, não dá, cara, isso. entendeu? O produtor rural ele perde muito dinheiro se ele ficar no operacional. O trem tá esquisito o mercado. Vamos fazer um NDF ali, vamos apostar um mercado financeiro a termos, que é uma aposta, né? Que NDF significa no delivery forwards, no delivery forwards, que você não precisa ter o O produto físico, em mãos. isso. Então você aposta em papel, ou você aposta no comprado ou no vendido, né? Que é ou na alta, na baixa, né? Que é também eles falam put ou uma call. Então, assim, se você não tiver antenado, isso a gente começou a fazer esses tempos atrás. Eu fiquei, eu acho que umas 3 semanas enfurnado dentro de uma sala para aprender, para digerir aquilo. Você sabe que quando você foi para lá, você sabia falar inglês? Para os Estados É. Unidos? Não. 100% não. Falava, mas me comunicava, assim. Quando eu fui para a Austrália, cara, eu era um surdo e um mudo. Cara, eu era um matungão do Mato Grosso. Não estu... Cara, eu tirava nota boa porque, sei lá, eu não estudava e tirava nota boa. Era, sei lá, autodidata, sei lá como é que fala. Mas quando eu cheguei na Austrália, cara, eu não me aceitava em ficar na Austrália sem aprender inglês. Eu fiquei 6 meses digerindo inglês, 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 inglês. Quando menos espera, o, no sexto mês, no último dia do sexto mês, o trem fazia assim, ó. Pum. Você sonha em inglês, não é? Sonho. Você fica doido, você fica biruta. Mas de uma hora para outra, Começa a fazer sentido. começa a fazer sentido e, cara, o trem clareia. Teve um episódio quando eu cheguei lá na Austrália, eu fui trabalhar na pintura, cara. Trabalhei com um italiano. O italiano era namorado de uma brasileira, sabia mais ou menos falar português, né? Ele me chamava de mano.
mano, Nadia, Chamarone, Porcocato, e me xingava de italiano, né? E eu peguei e fui, né, trabalhar com ele e ele me deixava nessas obras com um australiano, cara. E eu, o australiano, pintava, né? O australiano mostrava as latas e mostrava onde que era pra pintar e mostrava só por gesto, eu não sabia falar Só nada, na mímica. só na mímica, cara. Eu acho que se fosse um mudo, o cara ia entender melhor que eu, entendeu? É, pô, Aí, brincadeiras à parte, mas assim, cara, eu fiz uma cagada com a tinta, eu acho que pintei lá errado, o lugar que era pra pintar. Esse australiano, cara. You're fucking motherfucker! Rapaz, e me cuspiu na minha cara, cara. E falando, eu vou apanhar aqui, ué. não, você tá falando, tá vindo um monte de história na minha cabeça, mano. Cara, e bicho, e eu levava aquilo lá com tanta leveza, velho. E falava sorry, sorry, cara, porque não ia fazer cagada, cara. Não, tinha um Eu, gerente que ele me xingava lá, assim, ó, You fucking dump! é, You cannot cut here! Tipo assim, você não pode cortar aqui. E me xingava, eu falava assim, "Sir, I'm sorry. Don't speak more! I'm sorry. No, I cannot listen more. Eu não quero mais ouvir, eu não quero mais ouvir. esse cara é ignorante, velho. Ixi, cara, demais, mano. Mas com a razão, né, Com a cara? Porque razão. o negócio lá é o certo em cima de E é certo, não muita tem essa, pressão, né, cara? É muita é muita pressão pressão. pra você fazer o negócio, O né? cara já tá te pagando por hora. Você tem que trabalhar. E tem um cara que é o vista lá, que eles falam que é o encarregado. Cara, o cara fica no teu pé toda hora, velho. Ô, bicho, vamos produzir. Vamos produzir. Vamos produzir. Que é por hora. Não, Cara, metade desses brasileiros, você vai pra uma Austrália da vida, eles morrem, velho. cara, e a gratidão lá, cara, eu vi que lá onde que eu aprendi mais a ser grato pelas coisas, cara. Porque lá você trabalha, você ganha. Você não trabalha, e lá o trem é fudido mesmo. Lá tem cara tem que ir lá pra ver em loco como é que é o Cara, negócio. assim, falando em grana, ô Jonas, lá da Austrália, cara, de verdade mesmo, eu achei que eu ia ficar rico, cara. Entendeu? É. Ah, lá é US$ 200 diário, Não, achei que eu ia ficar rico, cara. 300 na época. Eu fiz $9.000 em 15 dias, cara. É, Eu falei, caraca, eu vou ficar rico aqui, mano. Não é possível, cara, todo esse dinheiro aqui. é. Mas aonde tá a coroa, né, tá o imposto também, né? Ah, você pagava o táxi lá ou não? 27%, cara. É o tax filing number, né? Que eles tinham. Tem um. Eu também pagava. Mas é bom você tá certo, né, cara? Ah, vai fazer o quê? Tem que É, pagar, né, cara? Ô, Jonas, e no meio de tudo isso aí, cara, filho, casamento, mexer com diamante, volta e mercado financeiro, e anda de moto e pesca. Cara, no meio de tudo ainda você criou uma empresa chamada Oipo, cara. Como é que começou essa história da Oipo? antes de falar do nosso colírio, né? Que é a empresa OIPA, né? Que são produtos para agricultura, né? Que são a base de óleos essenciais. Eu vou te falar que pescaria e moto é uma das coisas que a gente tem um hobby mais que a gente mais gosta lá, viu, Xandó? E na próxima vez você vai pescar com nós. Se der Hum, certo, rapaz, aqui é o dourado, né? Que que é o Dourado. lá tem os gigantes, né? O filhote, piraíba e o pirarara. Você vai pegar um no colo ainda. Caraca, mano, é Ah, verdade mesmo. não, Como é que foi essa história da Oipo aí, cara? Como é que, Xandó, a empresa OIPA, hoje, ela consiste em 5 produtos, né? Aonde lá atrás, 3 anos atrás, a gente começou a fazer alguns experimentos, né, dentro da fazenda, que hoje também a Fazenda Três Marcos é uma vitrine dos produtos OIPA. No ano passado, inclusive, a gente conseguiu uma média de 82 sacas de soja, 82 sacas de soja de média, caraca, mano, em, muita coisa, hein? em quase 2.500 hectares. Então, assim, para nós foi sucesso. 100% a OIPA esteve lá dentro, né, todas as aplicações, porque a OIPA, depois eu vou explicar cada produto, ela vem como potencializadores, ela vem tipo como os biológicos, né? O biológico sozinho talvez não tenha aquela eficiência aliado com um produto sintético, né? Então, assim, a OIPA vem nessa pegada, só que a OIPA é a base de óleos essenciais.
né? Que tipo de óleo? Não são biológicos, né? Então, a gente tem um produto que se chama é, Insectum trópico, que é a base de 5 óleos essenciais inseticidas, né? Eu não posso abrir aqui o leque de que tem dentro, senão eu vou dar o segredo da Coca-Cola para todo mundo. Mas tem extrato de alho, tem crisântemo, tem citronela, então tem vários outros ativos Que está na própria que natureza. está na própria natureza, que é tipo composto por terpenos, por carvacróis, entendeu? Que ajudam e realmente funcionam, devolve para a planta também o que já é da planta e funciona. Por que que eu falo que não é um biológico? O biológico, muitas vezes você tem que ter lá um lugarzinho para você estocar, né? O Arejado. biológico já fala, é algo vivo que está lá, né? Isso. Então, são fungos e bactérias que talvez podem estar em locais ali inadequados e isso acaba levando à morte dos agentes que tem dentro do biológico. Já os nossos produtos, ele tem o princípio ativo na essência, entendeu? Ele não precisa de um... Lógico, todo produto eu acho que tem que ser depositado em um lugar arejado, né? Não, isso aí Sim, sim, sim. é ponto final. Mas a pegada da OIPA são os óleos essenciais, né? Nós temos um fungicida que se chama Atlanta Protect Plant, que para mim é um fungicida sistêmico. Eu tive uma experiência com a Atlanta lá atrás, na época que teve a seca. Aí, quando teve a seca, a gente colheu 40 sacas de média, né? Porque teve outubro, novembro e dezembro sem chuva, até inclusive eu fiz um vídeo disso. Foi um ano, acho que ruim para o Brasil inteiro. Poucas regiões que teve aí chuva normais, né, para o ciclo. Então, lá dentro desse ano, eu vi que o Atlanta, o nosso fungicida, realmente fez a diferença. A gente utilizou o Atlanta em umas parcelas de experimento, aonde, lógico, com uma dosagem um pouco maior, que daí funcionou como fungicida também e protetivo junto. Tiramos o produto sintético, tá? O defensivo, né? O fungicida sintético. E aonde a gente colocou o sintético, aonde que a gente utilizou é, nessa na lavoura comercial, esse fungicida queimou a nossa lavoura, porque era a base de moléculas quentes, né? Não vou nem falar, isso aí não entra em questão qual fungicida que era. Mas o produtor que sabe realmente sabe o que eu estou falando. Naquela época, onde que a gente colocou o Atlanta, a gente colheu 27 sacos a mais do nosso fungicida, Caraca. porque a planta se nutriu, a planta, o fungicida, aquele que a gente passou em toda a área onde deu essa deficiência, queimou boa parte da... Por causa também estava aqueles 3 hídricos e tudo mais. A gente colheu 27 sacos a menos, então eu vi que dali os nossos produtos têm fundamento. No outro ano, que foi esse ano de 82 sacas, também a gente fez um campo só de produtos OIPA, 100%, aonde a gente teve um talhão de 340 hectares da Olimpo, que é a variedade Olimpo. Essa Olimpo nos rendeu 88 sacas de média em todo o talhão e 89 na parcela da OIPA. Um saca a mais. Caraca, mano. Isso, E isso não é conversa para boi dormir, isso aí a gente tem validação. da onde você tirou esse nome? Da onde veio essa inspiração? Oipa. No sobrenome da família de trás para frente. Ah, tá, é Ápio. Então Entendi. teve essa jogadinha aí de sobrenome também, para não ficar ápio, né? A gente colocou trás para frente Oipa e eu acho que deu Ficou bom. ficou bom. Eu também gostei e todo mundo aprovou. Então, assim, os produtos da Oipa vão entrar forte no mercado. A gente está um ano e meio só no mercado de vendas, né? A gente já tem um produto, né, no mercado, mas agora esse ano a gente vai entrar mais forte com parceiros, né? E, cara, eu garanto, os produtos, eles funcionam, né? Então, nós temos aí um enraizador, que é da linha Oipa,
né? Esse aí não foge tanto, tem alguns outros no mercado que são parecidos, né? Que a gente coloca lá no suco de plantio, junto com o Micron ali, com o Orion, né? Com as misturas que a gente faz, coloca nematicida. Então, tem o Biofaun, que é esse específico. Aí depois a gente tem o Degrada Mirabilis, que o Degrada ele é um potencializador de herbicida para No caso, dessecação. vocês estão usando a fazenda como um laboratório, então. É a vitrine e o nosso laboratório é ali, na Fazenda Três Então, ou Lagoas. seja, a OIPA ela é uma ideia de produzir para quem produz. Com certeza. E a gente vai atingir os 4 cantos do Brasil. Pô, Aonde o legal. produtor tiver interesse de usar produto OIPA, de ver como é que se comporta na sua região, porque cada região é diferente uma da outra. Talvez é só questão de dosagem ali, né? Então, mas a gente vai estar atendendo super bem esse produtor, né? Para a gente fazer uma parceria de longa data, porque a OIPA ela nasceu para servir. Eu acho que isso é o propósito, né? Então, assim, a gente vai tá descendo agora para a fábrica para a gente fazer alguns ajustes, isso. Então, a OIPA tem produtos que funcionam, né? O Degrada, ele é um potencializador para herbicida, são alguns óleos essenciais que agridem a camada serosa da planta, por isso que é um potencializador para herbicida, tá? Não para passar em cima do soja, é para passar em cima da erva daninha, entendeu? Potencializando o herbicida. A gente tem o Insectum trópico, que é um inseticida, um potencializador. Tem o Atlanta, que é o nosso fungicida, que a gente coloca como protetivo, tá? Então, se você tira lá o seu cloratolonil, o seu mancozeb ali, mas não deixando também de usar, né, intercalando, você vai ver que, cara, é fantástico. E o nosso produto novo é a base de citocinina, né, que é para ramificar mais a planta do soja, onde a gente vai usar ali no soja ciclo médio, tardio, né, onde a gente possa estar agregando, né? E isso aqui, e o custo, que é essa palavra que o produtor rural É, gosta. o que que acontece com o custo? Cara, você não concorda que talvez o barato sai caro? A gente, lógico, a gente faz o markup dos nossos produtos conforme o CMV do mercado. Se o CMV nosso, que atinge tanto para a gente lucrar o que o mercado está lucrando, a gente não vai colocar uma porcentagem maior que o produtor que também não compra, entendeu? E vai prejudicá-lo. Então é tudo numa linha ajustada, né? Entendi. É, então tem, Mas faz sentido pro produtor, então. faz sentido para o produtor e eu acho que está muito barato. Eu acho que poderia dar uma aumentadinha nos produtos hoje. Porque se a gente for colocar um Atlanta, que está em torno aí, eu não vou falar o preço aqui, mas vamos colocar um Fox aí, ou sei lá, um outro fungicida aí de renome, ele deve estar custando hoje uns 130, R$ 140. Tem até um fungicida mais caro. O nosso vai custar um terço disso, até menos. Cara, aí é Então, uma assim, coisa de validar, e né? para mim ele é um fungicida multissítio, não é só um protetivo. Então Entendi. você vai estar usando a planta como protetivo, mas você vai estar usando ali agregado também um fungicida junto. Acho que isso aí a gente dá para fazer uma ponte aí, de repente, com a Fundação Chapadão, Fundação MS, Com MS certeza, com Integração. certeza. A gente já validou em algumas estações experimentais, né? Inclusive, não foi tão barato assim validar eles, porque é um custo alto. É, né, cara? A gente entrou com essa demanda, né? Pagando essas estações experimentais. A gente teve um feedback positivo dos produtos, entendeu? Realmente funciona. Então, assim, cara, eu estou feliz com os produtos, estou feliz com a OIPA. Então, como diz, né? Todo mundo tem a página um, né? Do seu negócio, né? O, a primeira pisada, a primeira, né? Então, a OIPA está nessa linha. A página um da OIPA está saindo do papel para a gente, daqui uns anos, escrever a página 1000
e tantas, né? Então, é isso. Não, legal demais. Quero fazer uma pergunta para você, João, de cunho mais pessoal, todas essas experiências que você tem de vida, jornada, cara. Qual que foi o maior aprendizado da porteira para dentro? Cara, a fazenda, é, quando meu pai nos deu a sucessão, é, eu aprendi que a gente tem que levar, que sucessão nada mais é que um sucesso grande, né? Então a gente já tem essa oportunidade de estar aprendendo com os erros do antecessor, que Sim, foi meu pai, e a gente aprendendo com os erros dele, a gente tem que saber tocar e errar, e se errar tem que já corrigir. corrigir, né, num período curto, para não errar grande, né? Então, os erros grandes a gente já aprendeu com meu pai. Então, hoje a gente tem uma escola que está na palma da nossa mão, que está aqui, é o nosso celular. A gente só não aprende se não quiser, né? O maior aprendizado, errar rápido. E corrigir rápido, né? Então, assim, foi o que eu aprendi com meu pai também, né? Aprendi com várias lideranças, vários mentores que eu considero ao longo da minha vida e trabalho, né? Como diz o Joel J, o trabalho devolve, né? Verdade. Então, assim, não quer dizer que a gente não é que é trabalhar duro, né? Seja o ideal, é trabalhar com inteligência, talvez a gente consiga ir mais longe, né? Com certeza. E tem aquela palavrinha, né, que quando no começo de tudo você dá o seu máximo, né? E quando você está num patamar, você dá o seu melhor, porque o seu máximo cansa. Então, quando você está num patamar já de família, de aproveitar o seu tempo, você descobriu que o tempo vale dinheiro, você dá o seu melhor, entendeu? Porque o seu máximo você já deu lá na sua página um, porque dar o seu máximo cansa. Exatamente. O que é felicidade para o Jonas Apio? Ah, Xandó, felicidade é estar com família hoje, né? Então, assim, eu tenho dois filhos, né? Um com 11 e um com 12. Minha esposa, a gente tá 20 anos juntos, né? Então, assim, um suporta o outro. Então, é assim, a gente leva esse princípio aí de Deus, né? Pátria, família, né? Que alguns, não sei por que, não conseguem enxergar isso como uma coisa positiva, né? Então, eu sigo esses princípios, né? Princípio de Deus, primeiramente, né? E aí ensinamentos, né? De valores, boas virtudes. Aí isso a gente carrega desde berço e tenta levar para todo mundo, né? Então, desde os colaboradores, desde os meus filhos, a gente tenta fazer o nosso melhor, né? Escolher é perder. Toda vez que você escolhe É, alguma coisa, você deixa alguma coisa para trás. Qual foi a sua escolha mais difícil até hoje? a minha escolha mais difícil, Xandó, é, foi a decisão de voltar para a fazenda, né? A segunda vez. Na terceira, que foi a definitiva. Por quê? É, eu lá atrás, eu percebi que a minha permissão para seguir com meus ideais, o meu próprio propósito, estava abalada com o personagem do meu pai. Então, assim, a minha vida inteira, não julgando meu pai, nem jogando a culpa em cima dele. Isso tudo é Uhum, por não, mim. tô entendendo. Então, eu percebi que a minha permissão, eu não conseguia deslanchar. Então, quando a pessoa enxerga que ela tem permissão de fazer algo, ela vai à lua, ela chega no sucesso. Então, ela une a capacidade com essa permissão, é onde que chega o sucesso. Não tem aquela parábola dos talentos? Sim.
Deus deu um talento para um, 2 talentos para outro, 5 talentos para o terceiro. O primeiro foi e. Ficou com medo e enterrou. Não, mas primeiro disso, ele foi e questionou Deus. Uai, Deus, você não é justo? Você não é Deus dos deuses? Por que você não dá igual para todos? E Deus falou para ele: eu dou conforme a capacidade. E Deus foi embora. Tempos depois ele veio para cobrar Fazer a prestação de conta. esses tostões e fazer a prestação de conta dos 3. E ele foi direto nesse que ele tinha dado um. Meu camarada, cadê o meu dinheiro? Oh Deus, eu fiquei depois sabendo que você é Deus dos deuses, colhe onde não planta. Eu fiquei com medo e enterrei esse tostão e toma aqui esse tostão de volta. Aí Deus falou assim: servo infiel, ingrato, incapaz. Nem para você ter pego esse um tostão e colocado no banco para ter me gerado juros. Aí ele foi porque ele tinha dado 2. E esse que tinha dado 2 dobrou para 4. Servo fiel, né, justo, capaz. Foi porque tinha dado 5 e esse transformou em 10. Multiplicou. Servo fiel, grato, capaz. Voltou para aquele que ele tinha dado 1. Ó, você que tem 1, dá esse 1 para aquele que tem 10 agora. Porque até o pouco que tem lhe será tirado. Isso é bíblico. É bíblico. Então é a vida. Então, assim, nessa nossa jornada da vida, a gente foi atrás de conhecimento, Bora multiplicar. foi atrás de capacidade, né? Porque conhecimento é uma coisa, a sabedoria é outra, né? Exatamente. Conhecimento é um acúmulo de informações que você vai adquirindo ao longo da vida. Sabedoria é o saber o que você faz com essas informações e Bom demais essa analogia, hein? com esse conhecimento. Então, se você tem a sabedoria ou o conhecimento primeiro e sabe que um carro vai de 0 a 120, isso é um conhecimento. Agora, sabedoria é saber que você não pode pegar esse carro e fazer uma curva a 120 quilômetros num período de chuva. Isso é sabedoria. Pô, legal demais. Legal demais. Então, assim, a minha felicidade está nisso. É transmitir conhecimento para as outras pessoas sem pestanejar, Sem reserva. né? Às vezes a gente fica meio acanhado, né? Mas, cara, eu aprendi muito sobre a humildade, sobre esses 4 Hs, que a pessoa tem que ser branda de coração e mente aberta para aprender. Então, assim, eu me vigio muito para ter essa, não é nem qualidade, né? Não é nem, eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de humildade, né? Dentro do coração de cada um, né? João, estamos chegando no Então final é do isso aí. episódio. Tem uma última pergunta para você aqui do Café Brothers, que a gente faz essa pergunta desde o episódio 1. Nós, episódios gravados e validados, estamos chegando aí perto de 200. Mas nós já gravamos mais de 200, porque tem uns episódios especiais aí que a gente gravou e não coloca lá. Mas quem é Jonas Apio? Xandó, cara, sem falar de religião, mas Deus está em primeiro lugar. Para mim, eu converso com Ele. Talvez eu pense um pouco igual o Isaac Newton, né? Então, assim, Isaac Newton pensava num Deus, mas é o Deus da criação, o Deus no universo e o Deus que transforma todo mundo. Se eu te falar, vai na igreja todo domingo, cara, eu não vou, mas eu acredito muito em Deus e converso com Ele todo dia. Então, assim, antes de me julgar, Ele sabe quem eu sou primeiramente. Então, o Jonas José Apio é isso, depois a minha família, né? E depois os negócios e amigos e tudo que está ao meu redor. Então, é Deus primeiro, família por segundo, o resto a gente leva com
com entusiasmo, né? Então a gente tenta ser entusiasta da vida Acho que também. nunca nenhum convidado veio aqui e falou tanto de entusiasmo, com tanta veemência, né? Ô, Jonas, mas tá aqui com a gente aí, curtiu gravar com a gente esse podcast aqui no Café Brothers? Cara, que tarde maravilhosa com vocês aqui, né? O Alex está aqui nos bastidores, né, William? E volto a falar novamente, cara, o William Xandó é um grande profissional. A Escola do Agro, não perca a oportunidade de estar contratando a Escola do Agro com o William Xandó. Ele reformou a nossa visão, né, e a nosso método de funcionar dentro da fazenda, e isso positivamente. Então aí, obrigado, William Xandó, e quem tiver oportunidade, entre em contato aí com a Escola do Agro, né, e se possível aí, talvez, né, vir aqui no Café com Brothers aí tomar um café com o William também. Xandó, show de bola. Obrigado, Jonas. Valeu. O Valeu. que o nosso convidado merece, Alex?